Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Carlos. Sou Anderson Silva, esse é o canal Entre Iguais, e a gente está hoje aqui novamente para falar sobre adoção. É praticamente uma série sobre adoção. Como algumas pessoas já devem ter visto nos outros vídeos, a gente entrou no processo de adoção. E aí a gente está explorando, entendendo cada dia mais esse universo de sermos futuros pais. Exatamente, e aí a gente vai compartilhando com vocês aqui informações, o pessoal vem perguntar a gente muita coisa e a gente aproveita para fazer uns vídeos tirando as dúvidas de acordo com as coisas que a gente aprendeu durante o processo de preparação, né, e de habilitação. A gente aprendeu um monte de coisa, a gente estudou um monte de coisa, então a gente vem através desses vídeos explicando um pouquinho para vocês essas coisas. E hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Cadastro Nacional de Adoção, né, o CNA, o Sistema Nacional de Adoção. Porque muitas pessoas, elas dizem, nossa, tem tanta criança para adoção, e tem a impressão de que tem muita criança em relação aos pais. E hoje a gente vai tratar desse perfil, o que atrapalha nesse processo de adoção, que é justamente o perfil que as pessoas traçam de criança para adotar. Uhum. Na verdade, tem muito mais pretendentes à adoção do que crianças disponíveis para adotar. No último vídeo a gente falou sobre os 7 passos para a adoção, do processo de adoção, e um deles era o perfil da criança que você precisa traçar, tanto quando você vai fazer o cadastro no SNA, quanto quando você vai ter a entrevista com a assistente social, com a equipe, né, a psicóloga e tal. Você precisa traçar um perfil da criança ou das crianças que você pretende adotar. Alguns dados que a gente vai passar para vocês aqui, eles estão no site do Conselho Nacional de Justiça. Vocês terem uma ideia, são mais de 35 mil pretendentes à adoção. E sabe quantas crianças existem disponíveis? Cerca de 4.350. Olha, se for comparar, é quase 9 vezes, né? 9 vezes a quantidade de pretendentes para adoção. Aí a pergunta que não quer calar: por que tantos pretendentes, tão poucas crianças e por que não está todo mundo no lar já? A gente pede desculpa porque aqui tem galinha, tem gato, tem tudo, é quase um mini sítio. Aí vai estar sempre essas intervenções. O galo cantando. E aí, isso acontece justamente porque na hora de traçar o perfil das crianças, das pessoas, elas têm umas preferências. E isso acaba, tipo, dificultando a saída dos lares de algumas crianças que estão numa idade mais avançada, que tem algum tipo de deficiência, principalmente adolescentes, eles ficam muito lá. Esse número aqui de crianças que estão disponíveis para adoção no momento, mas, por exemplo, toda semana ou tipo todo dia entra e sai crianças muito novas, mas elas já saem direto para adoção. E esse número é das crianças que ainda estão lá aguardando um pretendente que entre na fila procurando aquele perfil. E geralmente quando isso acontece, a adoção é bem mais rápida, né? Tipo, o pretendente, tipo, como a gente falou no outro vídeo, né? É habilitado e dependendo do perfil da criança que quer, se for um adolescente, se for mais de um, né? Se não tiver tanta restrição, então ele já tem essa criança disponível para ele. No momento em que você está traçando o perfil, aí começa a restrição, vai restringindo. Por exemplo, a maioria das crianças querem criança branca, querem criança bebê, né, recém-nascido, bebê, querem criança de olhos claros, qual seja. Os perfis eles vão ficando muito mais restritos. E na verdade acaba que os pais eles vão querendo crianças que tenham mais aparências, né, tenham mais características que se assemelhem a eles. Pra vocês terem uma ideia. Mais de 70%, quase 70% das crianças, elas têm mais de 8 anos. Ou seja, na medida que elas vão avançando na idade, vai ficando mais difícil elas serem adotadas. Outra informação que está lá, tudo que a gente está dizendo está lá no site do Conselho Nacional de Justiça. Então, vão ter menos chances de adoção crianças que estão maiores de 8 anos, que têm irmãos, que têm alguma deficiência física ou mental. Essas vão tendo mais restrições, vão menos possibilidades, infelizmente, dentro dos perfis dos adotantes, menos possibilidade de adoção, ou seja, vão ficando no abrigo. Exatamente. Adolescentes, eles podem ser adotados até a idade de 17 anos e 11 meses, né? Tipo, após isso, tipo, eles não podem mais ser adotados, eles são inseridos em outros programas, né, de
emprego, Formação, para exatamente. inserção no mercado de trabalho. Eles vão sendo preparados, na verdade, para sair do abrigo, né? Eles não podem ser mais adotados. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, vocês vão lá e conferem também, vai deixar o link aqui, mais da metade são consideradas pardas das crianças que estão para adoção, 1/3 brancas e cerca de 16% são crianças pretas, né, que estão lá disponíveis para adoção. Então percebam, vocês olhando esses dados, tudo que a gente falou até o momento, percebam que há um número elevado de crianças para adoção, um número X de crianças para adoção, na verdade, e muito mais, quase 10 vezes mais, de pais de pessoas pretendentes à adoção. Mas é o perfil que se traça lá quando você se dispõe à adoção, vai preencher o formulário e depois confirma lá quando está na entrevista, dependendo do estado também, né, esse modelo. Isso é que vai dificultar que crianças sejam adotadas. Às vezes você tem um bebê, mas ele tem um irmão, mas a pessoa só quer um. A gente viu um depoimento de um caso que eram trigêmeos, 2 meninos e uma menina, mas a pretendente só queria a menina. Não tinha como separar os irmãos. E mesmo que separem os irmãos, eles vão para lares diferentes, eles obrigatoriamente têm que manter contato, né? As famílias têm que manter contato. Exatamente. É muito importante na hora que for traçar, pensar em muitas coisas, na hora que você vai traçar o perfil da criança. Acima de tudo, o que a assistência social falou pra gente é o que você dá conta. É isso que você precisa pensar quando você vai escolher a criança. O que você dá conta? Você dá conta de um bebê, de cuidar de um bebê que ele vai acordar de madrugada, vai dormir pouco, vai exigir muito mais atenção. Ou você dá conta, por exemplo, de um adolescente que já está nos seus 14, 15 anos, né? Então, é muito sobre o que você consegue lidar no seu dia a dia, da sua rotina, da realidade, né? A sua estrutura, tanto física, emocional, financeira, né? E também da realidade do casal. Qual a sua rede de apoio? Se você, por exemplo, se dispõe a adotar uma criança com deficiência, com necessidades especiais, qual é a sua rede de apoio? Você tem muita gente ao seu redor, uma família que está ali, muita gente para ajudar a cuidar, ou é só você e o seu cônjuge, por exemplo? Então, assim, todas essas são coisas que você tem que pensar muito pé no chão na hora de traçar o perfil. Às vezes é triste, porque às vezes você quer, né, ajudar, você quer pensar logo nas crianças na briga, você quer trazer vários, os que estão lá que não são adotados, você quer trazer, mas aí você tem que lembrar que eles vão ser seus filhos pro resto da vida e você vai ter que dar conta dessa criação para a sua vida toda, e tem que pensar em todos os pormenores, digamos assim, do dia a dia, né, as dificuldades. Justamente, pesa seu desejo, sua vontade, seu sonho de ser pai ou mãe, em sua capacidade de educar e de dar condições a essa criança. É como eu falei no outro vídeo, elas vêm de realidades muito distintas, né? Às vezes realidades muito traumáticas, e é interessante que ela não vá sofrer outra realidade difícil, né? É lógico que tem um processo de adaptação entre os pais e a criança também, mas tem que pensar nisso. Exatamente. Nosso perfil, quando a gente foi escolher, a gente pensou principalmente na idade. A gente sempre sabia que queria 2, né? A gente sempre falava que queria dois filhos, 2 irmãos, porque no nosso entendimento, tipo, é mais fácil eles crescerem convivendo juntos, não ficam sozinhos. Né? Exatamente. Já vão socializando, eles vão brigar ali, vão aprendendo, enfim, não se sentem tão só. Então a gente acha importante que criar 2 crianças juntas, né? Então a gente sabia. Quando a gente foi traçar a idade, eu, por exemplo, eu queria uma criança mais nova. Então a gente já queria uma criança mais velha. E aí a gente chegou ao acordo que poderia ser entre um ano, tipo, que não é tão bebezinho assim, ainda é muito bebê, e 7 anos, ainda na primeira infância. Esse foi o perfil das crianças que a gente traçou, que a gente imaginou que a gente pode dar conta. Né? Exatamente. Mas cada realidade de casal é uma. Por exemplo, a gente tem outra realidade por sermos 2 pais, são outras dificuldades que a gente pode encontrar pela frente na escola, à medida que eles forem avançando na idade. Então, assim, cada realidade de cada família tem uma realidade diferente. E como disse a assistente social, a psicóloga, você vai viver cada momento. Às vezes eu tinha muito de me preocupar mais na frente, porque eles vão sofrer, não sei o quê, mas ela desviva o presente, não vai vivendo o futuro. E sofrer por antecedência. Né? Exatamente. Às vezes você fica sofrendo, preocupado com uma coisa assim, que às vezes nem vai acontecer, às vezes você vai tirar de letra. Tá bem, gente? Esses foram os dados, espero que tenham ajudado vocês.
vocês podem consultar lá no Conselho Nacional de Justiça, por curiosidade, lá tem gráfico, tem tudo bem bonitinho, bem organizadinho, vai lá e confere, quem sabe vocês também, quem não tem filhos, né, tem interesse em ser pai ou mãe, tá bom? Não esquece de curtir, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e comentar aqui nesse vídeo o que é que você achou, o que você pensa sobre esses dados e deixe sugestão para os próximos vídeos também. Vamos fazer mais vídeos sobre adoção e é sobre isso. Valeu, Ciro. Beijo. Tchau.